E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo eu vou fazer uma avaliação do Yaris Hatch XS 1.5 CVT no dia a dia, pontos positivos, pontos negativos, itens de série e o que você pode esperar ao optar pelo hatch compacto da Toyota. Primeiro ponto positivo do Yaris é o design. O design do Yaris, apesar de já estar meio datado, ele é muito bem resolvido, é um dos hatches compactos mais bem resolvidos do mercado. A dianteira não esconde o seu parentesco com o Corolla, mas é uma dianteira bonita, com faróis bem espichados, e a traseira também é bem harmônica, detalhes em black piano na tampa do porta-malas, né? Tem uns detalhes ali na traseira que, na minha opinião, fazem dele um carro bonito. Portanto, é um carro que você vai ter prazer de ver ao chegar na garagem ou deixar em algum lugar. A única coisa que eu não achei tão harmônico foi a roda. Achei a roda pequena para um carro desse tamanho. Ele é um hatch compacto, mas ele é um pouco maior que a média da categoria. Então, se tivesse uma roda 16 ali, já ficava mais bonito. Mas o carro, de forma geral, é bem bonito. Outra coisa que você vai levar a optar pela versão intermediária XS é uma certa praticidade. A chave presencial é uma coisa muito boa no dia a dia, né? A gente até esquece da chave, colocando sempre no bolso. Chega no carro, tem um botãozinho que se aperta, destrava, né? E na hora que você sai também é só apertar o botãozinho que o carro trava. Então a chave presencial é um bom item de série. Aliada a ela vem o botão de partida, né? Ligando aqui no botão de partida, apesar da posição dele não ficar muito boa, o botão de partida também ajuda muito no dia a dia. E ao ligar o carro, você observa mais um item de série bem interessante, que é a tela digital de 4.2 polegadas. É uma tela pequena, mas tem bastante informações. Então, 16 funções nessa telinha colorida, né? Quando você liga o carro, tem uma animaçãozinha bacana ali, já mostra que a tela tem uma qualidade boa, né? E tem muitas informações aqui, né? De economia, de trip A, trip B, né? O que você espera de um carro dessa categoria. Inclusive, o enfoque na economia é muito grande. Ele mostra, né, desde histórico de consumo até um ranking e economia de combustível. Se você colocar um valor ali do combustível e um consumo médio, né, entre cidade e estrada, você pisar menos do que o consumo normal dele, ele vai mostrar o quanto você está economizando aí ao longo do tempo. Isso é bem legal. Ainda nessa tela você observa que tem itens de segurança muito bons. É um carro que tem bastante segurança. São 7 airbags, tem assistente de manutenção em faixa, assistente de frenagem de emergência, dá o aviso e freia também automaticamente. Tem controle de estabilidade de tração, né, que a gente espera de um carro desse, assistente de partida em rampa, né, tudo isso ele oferece, mas esses itens a mais, como o assistente de manutenção em faixa e frenagem de emergência, são positivos, assim como os 7 airbags. Lembrando que o Yaris não teve uma nota muito boa no Latin NCAP. Mas a Toyota fez, né, incluiu esse tanto de itens bons aí justamente para compensar essa nota e, quem sabe, melhorar na próxima vez. Ao sair dirigindo o Yaris, você vai observar que a direção elétrica é muito boa, não é leve demais, mas aí já vem a primeira crítica. A posição de dirigir não vai ser facilmente encontrada, dependendo aí das características do proprietário, porque o volante não tem ajuste de profundidade, somente de altura, né? Pessoas muito grandes, mais altas, vão ter uma certa dificuldade. Eu mesmo acabo ficando com os braços muito esticados, porque eu tenho que andar com o banco todo para trás e não consigo uma posição legal de dirigir, né? Para quem é mais alto, realmente faz uma certa diferença. A ergonomia do Yaris não é muito boa, não gostei muito da ergonomia. Outros detalhes também que irritaram um pouquinho, o piloto automático que é
na alavanquinha aqui, lateral, né? Nessa comando satélite, não me agrada, prefiro no volante. Muitas vezes tem que tirar a vista da estrada para encontrar direitinho onde é que está, para acionar ele direitinho. Então, a ergonomia não é melhor do segmento. Mais um defeito de ergonomia, o botão de comando de voz fica lá na mídia, né? Logo comando de voz, que é uma coisa para facilitar o dia a dia, para você apertar, para não precisar mexer em nada, tem que esticar a mão para apertar. Isso aí foi uma bola fora. Mas é um carro confortável, os bancos deles são muito confortáveis nessa versão. Tem couro nas laterais e tecido na parte central, e o nível de conforto é muito bom. É um banco que abraça bem, né? Ele é bem largo, né? Pessoas mais altas também não vão ter dificuldade. Então tem um bom nível de conforto. Tem encosto de braço, né? Para quem é um pouco mais baixo, talvez não seja muito bom o encosto de braço, porque ele não tem regulagem de distância, né? Para você colocar o encosto e o banco estiver muito para frente, dificilmente você consegue apoiar bem o cotovelo. Mas ter o apoio de braço é muito bom. E aí no apoio de braço tem um ponto negativo aqui dentro, porque dentro do apoio de braço é que fica a porta USB para você ligar o seu celular e usar o Android Auto ou Apple CarPlay da mídia. A mídia pequena, tem 7 polegadas, a mídia também é uma coisa que eu não curti muito, mas falando aqui do lugar, né, para colocar o celular, no dia a dia pode ser um pouco incômodo, né, mas tem uma solução para isso, né? A Toyota deixou um buraquinho aqui para passar o fio, pode deixar o fio aqui, mas aquele fio vai ficar sempre ali trançando no meio. Se você for usar o porta-objetos, que é bem pequenininho aqui, colocar uma carteira, uma coisa assim, vai estar sempre esse cabo te atrapalhando. O ideal é que fosse sem fio a mídia dele. Já que eu estou falando da mídia, vamos falar dela. O design é um pouco ultrapassado e o tamanho é pequeno para os padrões atuais. A gente, acostumando com mídias maiores, vê que essas pequenininhas aqui têm as limitações. Quando você coloca o Android Auto Apple CarPlay, né, fica um mapinha ali, dá para usar bem, né, mas o celular fica aqui, né, no console, e a gente vê que a tela realmente é pequena, né, e muito simples também, né? Apesar de ter até Wi-Fi, ela consegue conectar a mídia no Wi-Fi, né? E tem umas coisas interessantes que você pode trocar até a cor da tela, botar vermelho, verde, branco. Esse branco aí de noite deve irritar um pouquinho a vista, mas o ideal é ficar no azulzinho mesmo, né? Tem uma série de ajustes ali, mas não é lá muita coisa. Agora, um dos pontos mais positivos do Yaris, sem sombra de dúvida, é a marca Toyota, ser um Toyota. Toyota é uma marca que inspira confiabilidade, é um carro confiável. Conjunto mecânico confiável, motor aspirado, dificilmente vai dar problema. O câmbio CVT roda muito liso, você não tem problema de tranco, hora nenhuma. É bem confortável no dia a dia. Então, a confiabilidade da marca Toyota é um ponto positivo, assim como a garantia de 5 anos. Na categoria em que está o Yaris, é um dos poucos que oferece 5 anos de garantia. Se eu não me engano, também o HB20, mas ter a garantia de 5 anos é uma tranquilidade para o proprietário. Você se dá valor a ficar tranquilo com o veículo, a garantia é um ponto positivo. Agora, apesar de ser versão intermediária, eu senti falta de muitos itens de série nesse veículo, nesse modelo, né? Por exemplo, aquele toquezinho que você dá na alavanca de seta, que ele dá 5 vezes a seta, né? E já para automaticamente, não tem, né? Alguns itens são meio chatinhos. Para destravar as portas, sempre tem que ser no botãozinho aqui, né? O do passageiro não destrava puxando só a alavanca, né? Então, até o porta-malas tem isso. Essa parte das travas me incomodou. E o acabamento? O acabamento não tem muito milagre. Essa categoria de hatches compactos, apesar de o Yaris ter sido posicionado teoricamente como mais premium, a gente vê uma profusão de plástico rígido até aqui na parte da porta, né, onde só tem
o macio toque com couro, onde encosta o cotovelo e só. E na parte lateral aqui, cabia ter colocado um acabamento melhor, né? Mas essa parte central aqui é bonita, com esse black piano. O ar digital é muito legal, né? Um carro nessa categoria ter o ar digital já é muito bom. O ar de uma zona, mas é um ar muito bom, com função automática. Isso é bem bacana, né? O volante em couro também traz um pouco de requinte aí para a cabine, para a direção. Mas, de forma geral, os encaixes são muito bons, né? O acabamento é justo, é o que se encontra mesmo aí nessa faixa de preço, nessa categoria aí de hatches compactos. Esse é o acabamento mais plástico, mas até que o do Yaris eu achei um pouquinho acima da média. O teto escuro também, acabamento escuro no teto. Eu gosto, tem gente que acha que dá um pouco de aperto, mas eu acho legal dar uma certa aconchego, esportividade, né? Claro que não é um carro esportivo. E aí vem mais um ponto negativo, o desempenho desse motor, né? Realmente falta uma turbininha aqui para o motor ficar mais esperto, para o carro ficar mais esperto em retomada, né? O motor é fraco, 1.5 de 110 cavalos, etanol 105 na gasolina, aliado ao câmbio CVT, e o câmbio CVT já é um câmbio que tem a resposta mais demorada. Então, não vai esperar por retomadas rápidas, imediatas, né? Quando você precisar colocar o carro em alguns pontos do trânsito, você tem que saber que vai demorar um pouco para pegar a velocidade, né? Outro ponto negativo desse modelo é o consumo urbano. Esse carro está com etanol e comigo, dentro da cidade, ele raramente fez mais do que 7,5 km por litro. Normal mesmo foi 6,5. Pontos de muito trânsito ele faz 5. Né? Na média mesmo, o tempo que eu fiquei com o carro uma semana, na cidade, a média ficou em torno de 7 km por litro. E pelo Inmetro, o etanol era para fazer em torno de 8,7. Eu só consegui fazer acima de 8 em alguns trechos de grandes avenidas com trânsito rápido, né? 60 por hora aí. Por outro lado, na estrada, o consumo foi melhor do que no Inmetro. Pelo Inmetro, ele faz 9,8 km por litro no etanol na estrada. E comigo ele chegou a fazer mais de 11 em alguns trechos aí com carro vazio. Portanto, mesmo com carro cheio, passou facilmente de 10,5 km por litro o consumo. O consumo na estrada é muito bom, mas na cidade fica a desejar. Um ponto positivo é que ele tem câmera de ré com uma boa resolução. A câmera de ré tem uma qualidade legal, apesar da tela ser pequena, mas dá para você ver bem. Porém, não tem sensor de estacionamento. Isso foi uma bola fora mesmo. É um carro intermediário, sem sensor de estacionamento, como um item relativamente barato, né? Pegou mal. Podia muito bem ter colocado sensor de estacionamento. Você acaba colocando na concessionária. Mas o ideal é não mexer no carro, né? Receber ele completinho. Então faltou o sensor de estacionamento, faltou também sensor de ponto cego, sensor crepuscular e sensor de chuva. Mas claro, se vai acrescentar isso, vai ficando mais caro e passa para versão superior. O que eu acho que devia ter aqui é o sensor de estacionamento e pelo menos sensor crepuscular, que é uma coisa mais útil para o dia a dia. Quanto ao isolamento acústico, eu até que gostei, né? Não tem muito jeito com câmbio CVT. Em determinados momentos, o barulho do motor, quando sobe a rotação para você subir um morro, por exemplo, vai invadir um pouco a cabine. Na estrada também, se você fizer o kickdown, né, apertar aí o acelerador para ele baixar uma marcha, ele vai invadir a cabine, o barulho vai subir, a rotação sobe, o barulho sobe também. Então, o isolamento é bom por ser CVT, mas em alguns momentos você vai sentir. Mas na média até que é um bom isolamento. Vocês estão vendo que não dá para ouvir tanta coisa do lado de fora. Também não tem retrovisor fotocrômico, né? Também é um item
até de segurança em estrada, né? Outro ponto positivo do Yaris é o espaço interno e o porta-malas para a categoria, né? São 2,55 de entre-eixos, mesmo com o banco no máximo, fica um bom espaço para quem vai atrás e não tem túnel, o assoalho atrás é todo plano, né? O que atrapalha um pouco é o encosto de braço, que é um pouco recuado, mas tem ali duas portas USB, não tem saída de ar-condicionado, mas tem um bom espaço para quem vai atrás. E o porta-malas são 310 litros, é maior que a média da categoria. A maior parte dos hatches compactos tem 300, 275, né, 268, é o caso do City, que é um grande concorrente dele. Então os 310 litros do Yaris são bons, dá para uma família aí, e até 4 pessoas, né, desde que não leve tanta bagagem, mas cabe bastante coisa no porta-malas, achei bem bom para a categoria. No fim das contas, quando você opta pelo Yaris XS 1.5 CVT, você vai levar um carro que, no meu entender, apesar de não ser barato, é um valor justo pelo que se encontra hoje na concorrência. Então, um carro que vai ter alguns bons itens de série, como chave presencial, 7 airbags, assistente de manutenção em faixa, assistente de frenagem de emergência. E, por outro lado, fica devendo alguns itens como sensor de estacionamento, principalmente para mim, uma das piores bolas fora, sensor de estacionamento não tá. Tem câmera de ré, mas não tem sensor de estacionamento. Não custava colocar, né? Sensor de ponto cego não tem, sensor crepuscular não tem, sensor de chuva não tem. Então, não tem. O sindicato dos sensores aí não foi contemplado. São poucos sensores que esse carro tem na prática, né? Merecia alguns a mais aí, no mínimo aí, né? O sensor de estacionamento e o sensor crepuscular, por ser uma versão intermediária. Você acaba encontrando isso só na versão topo de linha. E os faróis também podia ser Full LED, né? Hoje em dia, outras montadoras estão colocando Full LED desde a primeira versão. E aqui, não. Nessa versão são halógenos. E nem tem farol de neblina. Então é isso aí, pessoal. Diga nos comentários o que vocês acham do Yaris XS 1.5 CVT. Se concordam com a minha avaliação, se não concordam. Se é um carro que serve para você, para sua família, para suas necessidades. Não deixe de dar o like para apoiar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.